Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, o livro do profeta Isaías. Meu irmão, eu quero dizer para você que Jesus ele tem uma obra na tua vida. Sabia disso? Sabia que que ele tem um propósito a cumprir na tua vida? Que ele tem um objetivo na tua vida? Sabia ou não? Você acredita nisso ou não? Jesus ele nos chama com um propósito. Jesus ele nos chama com um objetivo. E nós muitas vezes temos que lutar, amados, porque o mundo se levanta contra nós. Você já experimentou fazer regime? As mulheres até dão risada. Não é uma luta fazer regime? Parece que quando você começa, não vou deixar de comer bolo, né? Chove de bolo no pedaço, não é? Eu vou perder uns 3 quilos por semana. Misericórdia. Aí só quando morre mesmo, né? E parece que você sobe na balança, e parece que toda vez que você sobe na balança, aumentou mais 500 gramas. É uma luta. É uma luta. Quando nós também nos propomos a fazer a vontade de Deus, a contribuir para que a obra dele venha se cumprir em nossas vidas, o desejo, a vontade dele venha se cumprir nas nossas vidas, o inferno se levanta, o mundo se levanta, os nossos familiares se levantam, as pessoas que estão mais próximas de nós são aquelas que mais nos machucam. É ou não é verdade? Para tentar nos desfocar, para tentar roubar-nos o nosso coração, o propósito do qual Deus tem para conosco. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado: eis que estou convosco todos os dias, diz o Senhor. Não desanime não, meu amado, persista, bata o pé, conquiste essa terra é propriedade tua, as promessas das quais o Senhor fez para a tua vida é tua. Bata o pé, meu amado, é teu. A Bíblia nos ensina: onde estiver a planta dos meus pés é terra abençoada. Creia nisso. O mundo diz que não, o diabo diz que não, as circunstâncias muitas vezes dizem que não, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia. Ele é Deus, Ele é Senhor da tua vida, do teu querer, do teu pensar, do teu agir, porque tudo contribui para que se cumpra a vontade de Deus na tua vida. Persista, não abra mão daquilo que Deus tem te dado, não barganhe as promessas de Deus, como fez Esaú. Não faça barganha, não troque as promessas, as heranças de Deus, das quais Ele prometeu para a tua vida. Sabia que sobre a tua cabeça existe uma coroa? Sabia ou não? Tem uma coroa em cima da tua cabeça, e o diabo enxerga ela de longe, porque nela está o nome de Jesus. Ele é meu. Essa coroa diz: ele é meu, é propriedade minha. E o diabo vai tentar roubar essa coroa de você. O diabo vai tentar usar meios e fundos para lhe roubar essa coroa. Mas lute por ela. Kelly, lute por ela. Não abra mão dela, filha. Não abra mão dela, pois foi Ele quem te deu. Ninguém pode tomar. Não abra mão. Não desista. Persista, porque há terra à vista. Aleluia. Amém? Eu não sei porque eu estou falando isso, amados, mas
Que Deus fale ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Que o teu coração esteja preparado para receber a boa palavra do Senhor. É tão gostoso quando Deus fala conosco, amados. É tão gostoso, amados, quando o nosso coração está receptivo à voz de Deus. Parece que ela entra assim como um bálsamo no nosso coração e a gente se delicia. Aleluia, aleluia. Jesus, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É gostoso, amados. Eu estou ouvindo a voz de Deus aqui, amados. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Todos acharam, amados? Isaías 42, verso 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está o espírito, aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto o povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e dos cárceres os que jazem em trevas. Passa um pouquinho lá para frente, lá para Mateus. Mateus 12. Isaías está aqui profetizando, amado. Isaías foi o anunciador, o maior anunciador do Messias, da vinda do Messias. Ele anunciou o caráter do ministério de Jesus há 700 anos atrás. Essa palavra foi escrita 700 anos antes do fato acontecer. E esse fato ocorreu, do qual Isaías relata, ele aconteceu 700 anos depois. Aqui relata aqui Mateus capítulo 12, do verso 9 ao 21, diz assim: e partindo dali chegou à sinagoga deles, Jesus, né? Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem. Meu amado, quero dizer que você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus, e o teu valor é incalculável. Olha o que Jesus diz assim: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Jesus, ele cura todo mundo, viu, amado? E não tem enfermidade a qual não possa curar, não. Eu costumo dizer aqui, amados, que o nome de Jesus, e aliás a palavra de Deus nos afirma, que o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Então não importa o nome da qual essa enfermidade tenha, ela está abaixo do nome dele. Está abaixo do nome de Jesus. Câncer está abaixo do nome de Jesus. AIDS está abaixo do nome de Jesus, porque é o nome. E o nome dele está sobre todo o nome.
que se possa pronunciar. O Jesus, ele cura toda e qualquer enfermidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amados? E a palavra diz aqui que ele curou a todos. Verso 16: recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, que fizesse comentário daquilo que ele estava fazendo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, lá Isaías, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contendará, não clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Doce nome é o nome de Jesus. Nome esse que traz esperança, nome esse que traz conforto, nome esse que nos traz paz. A paz está somente no nome de Jesus, amados. Eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Porque no mundo há concupiscência da carne, mas a paz da qual o Senhor Jesus nos dá, ela dura eternamente. Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse momento tão sublime, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que temos, ó Pai amado, de podermos estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença. Desde já, Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. E o Senhor da palavra venha ministrar a palavra nos nossos corações, ó Pai. Nesta noite de ceia, Senhor, meu Deus, venha arrancar do nosso coração toda a culpa, Senhor. Venha tirar dos nossos ombros todo o peso da acusação, Senhor. Renova as nossas forças, ó Pai amado. Fala o nosso coração, Senhor, meu Deus. Levanta, Senhor, meu Deus, aquele que está prostrado. Dá alegria, Senhor, meu Deus, aquele que está triste, Senhor, meu Deus. Dá o direcionamento, Senhor, por aquele que está cambaleando, Senhor amado. No poder do nome de Jesus. Pai, leva cativo a cada pensamento, leva cativo a cada coração que aqui está, Pai amado, e que a Tua palavra, Senhor, tenha liberdade, Senhor, para ser ministrada nos nossos corações, e que ela não volte, Senhor, sem antes ela produzir o efeito do qual ela foi lançada. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Meus irmãos, a gente vive num tempo que a maioria das coisas são descartáveis. A maioria das coisas são descartáveis, né? Hoje, eu até vejo aqui na nossa igreja, na segunda-feira, às vezes que eu venho para cá, que o pessoal pega os sacos, que tem os copinhos, que tem os copos, e dá um saco de lixo grande, e tanto copinho que o pessoal usa, toma um café, descarta o copinho. Toma uma água, descarta o copo da água. Toma outro café, nós estamos acostumados assim, não é? Descartamos. Eu vejo as mulheres que têm, né, filhos pequenos, né, que usam fralda descartável. Isso na minha época era chique, era luxo. É só para quem tinha muito cascaio. Não é verdade? Bom, quer dizer, pelo menos na minha época foi assim. A gente, pastor, olha, era uma pilha de fralda desse tamanho assim, ó, que você lavava, passava, e já tinha até um jeitinho para dobrar ela. Não era assim? Você pegava a ponta, eu fiz muita fralda assim, limpei muito bumbum de nenê. E você pegava a fralda ali, ajeitava, usava, daqui 5 minutos, às vezes nem tinha colocado, pá, ele aprontava. Oh Jesus, aí você tira de novo e coloca aquela fralda nova. Quando lavava as fraldas, aquela varal, acho que era 3, 4 varal assim, mas parecia uma bandeirola, de fora a fora, de
tanta fralda pendurada. Hoje, aleluia, na minha época não tinha essa mordomia. Agora, todo mundo quer usar fralda descartável. Quer dizer, as crianças, né? Quem tem criança. Então eu vejo que assim, que parece que, né, as coisas são descartáveis. Os carros, antigamente, a gente usava um carro 20 anos, 30 anos, e o carro estava na moda. Eu lembro que tinha um Fusquinha 67. Olha como demorou para mudar aquele Fusca. Hoje, você compra um carro no final do ano, olha, no meio do ano, né? No final do ano já tem um modelo novo que ele mudou, não sei o que ele... Você pode descartar. Celular, você compra hoje, é a última geração, já pode descartar. Nós vivemos numa época que parece que tudo é descartável. Mas eu vejo aqui, pela palavra de Deus, o profeta Isaías, ele nos indicando o caráter do ministério de Jesus. Um dos caráteres do ministério de Jesus, que eu coloquei aqui, amados, como título dessa pregação: Jesus, ele não descarta você. Sabia que Jesus descarta? Não. Jesus não descarta. E eu me apeguei, amados. Há tempos eu venho já meditando nessa palavra, mas eu não conseguia desenvolver esse sermão. E eu espero que tenha conseguido desenvolver esse sermão. Eu espero que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês também. Amém? Aquele versículo onde ele fala assim, olha, que não esmagará a cana quebrada. Jesus não esmagará a cana quebrada. E ele também não apagará o pavio que fumega. Há muito tempo eu medito nesse versículo. Está em Mateus 12, acho que 20. Mateus 12, 20. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Eu ficava pensando, como é que esse processo? Como é que isso acontece? E com o tempo parece que o Espírito Santo ele vai dando um chazinho, uma colherzinha de chá, né? E você vai pensando, você vai meditando, e parece que a palavra de Deus ela vai trazendo esclarecimento no nosso coração e na nossa mente. Reparando, quando Jesus, nesse trecho aqui de Mateus, que nós lemos em Mateus 12, de 9 a 21, Jesus está falando do homem. Jesus está falando do homem. Que os judeus tinham um zelo por causa do sábado, cuidado, extremismo por causa do sábado. Na verdade, eles queriam pegar Jesus aqui de calça curta. Pode fazer milagre? Que isso, mas pode fazer milagre quando ele quer. Não é? Qualquer dia é dia de milagre. Aliás, a nossa vida é um milagre. O fato de nós podermos respirar, comer, andar, isso é fantástico. É um milagre, amados. A nossa vida é um milagre. E Jesus aqui enfatiza o valor que tem o ser humano, o valor que tem uma vida para Deus. Amados, a sociedade muitas vezes ele nos descarta. Hoje o mercado de trabalho está uma dificuldade tremenda, já para os jovens. Quem dera os mais experientes, não vou falar os mais velhos não, mas os mais experientes, dos 50, acho que dos 45 para cima já está uma dificuldade. Está sendo descartado, como um copo do qual você pega e amassa e joga fora, do qual você usou e joga fora, como uma laranja da qual você chupa e joga o bagaço fora. Muitas vezes, mas nós nos sentimos também descartados pela sociedade, descartados no relacionamento, descartados, parece que somos descartáveis. Vou trocar você por outro, vou trocar você por outra, e assim vai. Nos sentimos descartados, somos desprezados, humilhados. Mas o que significa uma cana quebrada? A palavra diz que não esmagará a cana quebrada.
Em Israel, na beira dos rios, na beira dos lagos, existe um caniço fino e comprido. É usado quando ele seca, é usado como vara para medir. Mas também ela é usada como flauta, para fazer flauta. E quando eles cortavam esses caniços, o caniço, se ele tivesse rachado, ou se ele trincasse na hora da confecção dos vãos dele, ele era esmagado, era triturado, era descartado. Aquele caniço que era para fazer som, aquele caniço que poderia entoar louvores, aquele caniço que poderia entoar um som em louvor ao Senhor, trincou, quebrou e era descartado. Mas eu penso que Jesus, ele não está falando aqui de caniço, ele está falando de pessoas, ele está falando de homens, está falando de mulheres, está falando do ser humano, que muitas vezes se sente quebrado. Caniço que representa o homem. Quantas vezes nós não somos quebrados, amados, com uma palavra de má fé? Quantas vezes você não se sentiu quebrado pela rejeição? Está falando de homens. Ele não esmagará a cana quebrada. Eu comecei a meditar e pensar em algumas situações da qual essa cana poderia estar quebrada. Quando eu olho para o ministério de Davi, o rei Davi, eu vejo nele uma cana quebrada. Quando ele peca, quando ele mata o esposo daquela que ele foi amante, como é o nome dela? Betseba. Ele mandou matar o marido dela, como ele chamava? Urias. Eu sei, viu, amado? Estou aqui vendo ver se vocês também se lembram. Urias. Davi foi levantado como rei, foi ungido como rei ainda quando menino, quando jovem. Deus tinha uma promessa na vida daquele homem, Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Ele governou Israel, Deus o exaltou em Israel, mas de repente ele peca contra Deus, ele adultera com Betseba, manda matar o seu marido. A cana foi quebrada. Quando o profeta Natã chega no nariz dele e o censura e o denuncia como pecador, como assassino, como homicida, a cana estava quebrada. A cana estava quebrada. Qual foi a atitude do rei Davi? Ele correu aos pés do Senhor, buscou perdão, buscou a reconciliação, reconheceu o seu erro e o seu pecado, e o seu reino foi restituído. Se fôssemos nós, no nosso julgamento, eu descartava Davi. Ele pecou, ele errou, perdeu o trono, perdeu o reinado. Mas eu entendo com isso, amado, que ele não esmaga a cana quebrada. Ele é um Deus de oportunidade. Ele é um Deus de oportunidade. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Outro personagem, amados, que também é uma cana quebrada, foi Pedro. Pedro, 3 anos e meio andando com Jesus, 3 anos e meio conhecendo o Senhor da vida, 3 anos e meio de comunhão com o Deus Todo-Poderoso, Jesus. 3 anos e meio. Pedro chega para Jesus e diz: não, Senhor, ninguém vai pôr a mão no Senhor. Sabe aquela pessoa que diz assim, para tocar em você, só passando em cima do meu cadáver? Já ouviu essa expressão ou não? Só passando por cima do meu cadáver, não vai acontecer nada com você não, eu estou aqui para te proteger, ninguém vai tocar em você não. Mas de repente, quando o circo pega fogo, quando o negócio fica estreito, o
que Pedro faz? Ele nega Jesus 3 vezes. Eu não conheço ele não. Não, eu nunca vi ele não. Não, nem sei quem ele é. E o galo canta. Nós, na nossa visão, eu massacraria Pedrão. Nós somos fáceis para condenar, amados. Nós somos fáceis para apontar o dedo. Na nossa visão, Pedro pisou na bola. Na nossa visão, ele não pode mais ser discípulo. Na nossa visão, ele não pode mais ser apóstolo. Mas Jesus passa morte e morte de cruz. Morre. E ao 3º dia ressuscita. E é a primeira ordem de Jesus: vai e anuncia aos meus discípulos e a Pedro. Mas Pedro não comparece, porque Pedro estava quebrado, amados, estava envergonhado. Você imagina a vergonha desse homem, aquele que se dizia o bam, 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 aquele que batia no peito, de repente foge da briga, foge no momento de dificuldade. Estava quebrado, estava envergonhado. Fugiu. Quero dizer para você, amados, quando a gente sente que pisou na bola, quando a gente sente que a gente escorregou na maionese, qual é a nossa primeira atitude? É correr, é se afastar. Mas Jesus não é assim. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele vai atrás de Pedro. Estava na beira da praia, fazendo um churrasquinho ali. Vem comer um peixinho comigo aqui. Ele chega junto com Pedro e tem uma conversa no pé da orelha, pé de ouvido de Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Eu percebo que Jesus, amado, ele restitui o ministério. Eu percebo que Jesus, ele restitui os dons. Jesus, ele restitui os talentos. Ele renova a nossa esperança, ele renova a nossa fé. Quantas vezes nós nos sentimos como cana quebrada, porque agimos de forma errada, pisamos na bola, ou muitas vezes nos sentimos rejeitados. Quero te dizer, meu amado, que nosso Jesus, uma das características do teu ministério é a reconstrução, é a reformulação. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus nos criou. O valor que você tem para Deus, meu amado, excede o valor das ovelhas. O valor do qual você tem para Deus excede aquilo que o mundo tem para te oferecer. O valor que excede, amado, os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas vontades, é o amor de Jesus por nós. Ele vai sempre estar disposto a nos reformular. Ele vai sempre estar disposto, como um bom oleiro, a fazer um vaso novo, a refazer esse vaso. Ele não esmaga, ele não rejeita, ele não te dispensa, ele não te descarta. E o pavio que fumega? Quem seria esse pavio que fumega? Antigamente, eu acho que tem alguns lugares ainda que usa umas lamparinas, ou até mesmo num copo, né? Cheguei a ver minha mãe fazer isso num copo. Aquele copo colocava um tanto de água e um tanto de azeite, ou óleo, não sei, e aí ele colocava um pavio. Tinha uma tampinha redondinha, né, me parece, uma vaga lembrança que eu tenho assim do passado. O Davi talvez tenha visto isso, né, no Pernambuco, né, Davi? Com certeza. Candeeiro, é isso. E aquilo ali tinha um pavio ali dentro, né? Colocava óleo junto com água ali, porque ficava separado, o óleo acho que fica acima, a água fica abaixo, e ele ficava mergulhado no óleo, então tocava fogo lá, né? Queimava direto ali. E ali, isso
Hã? Quebra o galhão, não quebra? Né? Um pavio que fumega. Aleluia. Esse pavio, amados, enquanto tem óleo, ele queima. Aleluia. Olha aqui, amados, isso aqui é revelação de Deus. Enquanto o pavio tem óleo, tem chama. Aleluia. Está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo, amados? Está captando? Enquanto tem óleo, ele tem chama. Aleluia. Enquanto ele tem azeite, ele pega fogo. Mas quando acaba o azeite, quando o azeite acaba, ele fica só na fumaça. Fica um fumaceiro fedido, né, Davi? Eu lembro que quando a gente levantava de manhã, o nariz da gente estava tudo preto, daquela fumaça que subia do pavio, que já não fumegava mais, quer dizer, que não queimava mais, que agora era só fumaça. Na tua vida, meu amado, você também é um pavio, e na tua vida não pode faltar azeite. Na tua vida não pode faltar azeite, não pode faltar óleo, que representa o Espírito Santo de Deus. Homens que foram pavio na mão de Deus, amados. Homens que foram pavio na mão de Deus. Um deles foi Jonas. Jonas é um profeta de Deus, um homem de Deus, profeta de Deus. Abria a boca, era Deus quem falava. Deus o comissiona: vai a Nínive e prega o arrependimento. Jonas, quando ouve essa incumbência, ele teme na base. Por quê? Nínive, o quê? É um povo bravo, um povo violento com seus inimigos. Diz a história, amados, que os inimigos eram pegos vivos. Irmãos, eles pegavam varas e colocavam a pessoa como espeto na vara. Maldade era o povo de Nínive. Era um povo bravo, um povo bruto. Enfiava a vara na pessoa viva, sem anestesia. Sentiu aí? Olha, quando eu vou medir o diabetes, dou aquela espetada, se eu dou um pulo. Você imagina um espeto, uma vara atravessando e pendura. Jonas, quando viu falar disso, o quê? Para Tarsis. Nínive estava para o norte, Tarsis estava para o sul. O que ele fez? Linha na pipa. Deus tinha um propósito na vida desse homem, e esse homem fugiu do propósito do qual havia Deus estabelecido para ele. Era um pavio, amado. Era um pavio também que tinha a chama de Deus, mas ele fugiu do propósito de Deus. Quantas vezes, amados, nós também não fugimos do propósito de Deus? Quantas vezes nós não negamos a palavra de Deus através das nossas atitudes? Somos um pavio que fumega. Jonas começou a fumegar. Lá da barriga do peixe, ele ora a Deus. E ele lá dentro, ele profetiza: Senhor, eu ainda estarei no teu santo templo, e lá eu te adorarei. Dentro da barriga do peixe. E esse peixe vai e vomita ele numa terra firme. Não foi Nínive, porque Nínive não tem praia. Mas esse peixe vomita Jonas numa terra firme. Eu percebo que esse Deus é um Deus de duas oportunidades. Ele está dando uma nova oportunidade para Jonas. Eu percebo que Ele é um Deus de oportunidade, amados. Ele sempre vai estar apostando em você. Ele sempre vai te dar crédito. Ele sempre vai dar uma nova oportunidade para você, irmãos. Ele não te descarta. Ele não te descarta. Assim como Jonas,
Deus havia levantado esse homem com um propósito, com um objetivo. Deus também te levantou com um propósito e um objetivo. Você foi levantado para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Você foi levantado para que no lugar onde você está o nome dele se torne conhecido. Você foi levantado com o propósito de adorá-lo. Ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão não somente estar debaixo de uma igreja, debaixo de um ministério, ou obter um ministério. Ser cristão é uma vida constante e contínua na presença de Deus. Esteja onde você estiver, você é um cristão em potencial. Esteja onde você estiver, lá está estabelecida a igreja do Senhor, porque o Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita num corpo e num coração aquebrantado. Então aonde você estiver, lá você representa a igreja do Senhor Jesus. Deus te levantou com um propósito, Deus te levantou com um objetivo, mas nós muitas vezes negamos, fugimos, nos tornamos um pavio fumegante. Mas assim como Jonas, Deus está sempre disposto a nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Outro homem também, que foi um pavio nas mãos de Deus, foi Elias, profeta Elias, um homem cheio do poder de Deus, um homem cheio da unção de Deus, um homem que desafia Acabe e Jezabel, corajoso. Acabe era um abacaxi, não era uma banana, que na casa de Acabe quem mandava era Jezabel. Na casa de Acabe quem mandava lá era a mulher dele, e ela é brava, e ele desafia Acabe e Jezabel. Elias, um homem de Deus, um homem que orava para parar de chover, e parava de chover, não chovia mais. 3 anos foi, ficou sem chover? Não tenho bem certeza, mas parece que ficaram 3 anos sem chover. Elias orou e não desceu mais água sobre Israel. 3 anos depois, ele vai lá e ora, e desce água sobre Israel. O homem cheio do poder de Deus, era um pavio que estava em chama. O homem que ora e desafia os profetas de Baal, e ele pede para mandar fogo do céu, e desce fogo do céu, e o holocausto foi consumido. A gente, amado, tem dia que a gente está fazendo correr um leão, mas tem dia que a gente vai fugir do miau do gatinho. Tem dia que você está preparado para que dê e vier, mas tem dia que parece que você está despreparado para tudo. Tem dia que você está com uma força de Sansão, mas tem dia que a gente está fugindo que nem Pedro. E nem por isso, Davi, o Senhor não nos descarta, e nem por isso o Senhor nos rejeita. Elias, o homem cheio do poder de Deus, orava para não chover, não chovia, orava para chover e chovia, orava para mandar fogo do céu e descia fogo do céu. De repente, quando se sente ameaçado em meio a uma situação, perseguido por Jezabel e seus profetas, ele foge e se esconde debaixo de um zimbro, e lá ele pede: eu quero morrer, já viu alguém falar assim? Eu quero morrer, não quero mais viver, quero morrer. Era o caso de Elias. Olha só o tamanho da fragilidade humana. Como que pode? A gente olhando, amado, esse contexto, como é que pode? Um homem que fez descer fogo do céu, um homem que mandou chover e chover, um homem que mandou parar de chover e parava de chover, e agora corre
e foge de uma situação. Deus envia um anjo naquele lugar, e esse anjo sustenta Elias e o fortalece e o comissiona a ungir Eliseu. O que eu percebo, amados? Que a obra de Deus, ela não para. Ele quer usar você, e é você que Ele vai usar. Você não é descartável. Você pode sentir muitas vezes um zero à esquerda, mas é Deus que está trabalhando na tua vida. É Deus que está te preparando para algo grande e algo maior, amados. Jesus, Ele não nos descarta. É verdade que muitas vezes nós nos sentimos fracos, nos sentimos abatidos, nos sentimos indignos até mesmo de tomar a ceia do Senhor. Mas o profeta Isaías também, usado por Deus, lá no capítulo 40, ele diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas isso é somente para aquele que espera no Senhor. Meu amado, eu não sei se você é um cana quebrada, eu não sei se você é um pavio que fumega, mas eu quero te dizer para você: se você for um pavio que fumega, Jesus, Ele assopra sobre esse pavio, derrama azeite nesse pavio, e Ele volta a incendiar, amados. Você não é descartável, meu querido. Espera no Senhor, confia nele. Ele é poderoso para renovar as tuas forças, Ele é poderoso para renovar o teu ministério, Ele é poderoso para revigorar a tua fé. Talvez hoje você não leia mais a Bíblia como você lia antes, talvez hoje você não ore como você orava antes, mas Jesus está disposto a soprar sobre esse pavio, incendiar esse pavio, se você deixar, meu amado, porque Ele não te descartou, Ele nunca vai nos descartar, pelo contrário, Ele vai nos transformar. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Novo, amado, renova a tua fé, renova a tua alegria, renova a tua esperança. Se alegre diante de Deus, te põe de pé diante do Senhor e diga a Ele: eis-me aqui, Senhor, renova-me, meu Deus, renova-me, Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos uma cana quebrada, amados, quando somos ofendidos, quando somos rejeitados. Mas Jesus, Ele sempre vai estar de braços abertos para nos abraçar, nos levantar e nos impulsionar para prosseguirmos o propósito do qual Ele tem estabelecido para nós. Amém, igreja? Você crê nisso? É a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Vamos colocar de pé. Eu quero orar a Deus. Concluindo aqui, amado, Jesus sempre estará disposto a nos dar uma nova chance, né?